Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema: Bem-aventurado é aquele que anda em intimidade com Deus. Nós sabemos que Moisés foi um homem usado poderosamente por Deus. Foi o líder escolhido para livrar o seu povo do cativeiro no Egito. Deus falou com ele face a face. Deus lhe deu instruções que o povo deveria obedecer para ser libertado do cativeiro e, a partir de então, experimentar bem-estar e prosperidade continuamente. Creio que podemos afirmar com segurança que Moisés foi alguém que andou em intimidade com Deus. Na última parte do livro de Deuteronômio, temos o registro da conversa que Moisés teve com Josué e com o resto do povo que ele havia liderado desde o Egito. Ele sabia que a sua vida estava chegando ao fim. Capítulo 31 de Deuteronômio, versículos 7 e 8. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. E depois que Moisés morreu, o povo lamentou a sua morte por 30 dias. Quando terminou o luto, a Bíblia diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deuteronômio 34, 9. Depois da morte de Moisés, Deus deu a Josué praticamente a mesma exortação que tinha dado antes. Versículos 5 e 6 do capítulo 1 de Josué diz: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Essa transferência de liderança de Moisés para Josué nos mostra algo interessante sobre Deus. Depois que o povo lamentou a morte de Moisés por 30 dias, o Senhor começou a dirigi-los adiante, sob a liderança de Josué. Você percebe? Deus continua prosseguindo, mesmo quando dos seus servos morre. Quando uma geração de servos sai de cena, Deus continua operando com a nova geração. É tempo de aprendermos a olhar para a palavra e colocar a nossa confiança em Deus e não em homens. Os cristãos nunca devem colocar a sua confiança naquilo que os homens podem fazer. Senão, quando esses homens saem de cena, aqueles ficam ansiosos e perdidos. Josué trabalhava sob a liderança de Moisés enquanto ele era líder do povo. Moisés treinou o jovem Josué. Depois da sua morte, então, Deus mandou que Josué se levantasse e assumisse o lugar de Moisés. Josué, como sabemos, era servo de Moisés. Os dois andavam com Deus. Deus os usou para realizar grandes coisas pelo seu reino. Podemos aprender muitas coisas do exemplo desses homens. Eles foram abençoados porque andaram com Deus. Em outras palavras, bem-aventurado, feliz, é o homem que anda intimamente com Deus. Josué não somente andou com Deus, mas também foi obediente a ele. Josué recebeu ordem de Deus para marchar e se moveu, ou melhor, agiu de acordo com as ordens imediatamente. Podemos ver isso no texto abaixo, que diz, nos versículos 9 e 11 de Josué 1. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Josué disse ao povo o que o Senhor tinha ordenado, sabendo que eram filhos de um grupo extremamente incrédulo de israelitas. Alguns anos antes, seus pais tinham desobedecido a Moisés, recusando-se a entrar e possuir a terra. Por isso, Deus
disse a Moisés e Arão que todas as pessoas com idade acima de 20 anos morreriam no deserto e não tomariam posse da terra prometida. Um grande número de pessoas morreu durante aquele período de 40 anos. Tiveram de peregrinar pelo deserto, porque incorreram na ira de Deus. Alguns morreram incrivelmente jovens. Incredulidade e desobediência podem fazer uma pessoa morrer prematuramente. Com os filhos daqueles que morreram no deserto, a história foi completamente diferente. Desde que todos os que tinham mais de 20 anos morreram, as pessoas mais velhas que entraram na terra prometida tinham pouco menos de 60 anos. Quando Josué deu-lhes a ordem para marchar, note que eles não disseram: Ei, espera aí, Josué, temos algumas coisas para fazer primeiro, não podemos ir agora. Não, a Bíblia diz que estavam prontos para partir. Não demonstraram medo, nem dúvidas ou preocupação de qualquer espécie. Podemos aprender alguma coisa com essas pessoas, e isso nos ajudará a viver e andar nas bênçãos que Deus tem providenciado para nós. Lembre-se, estamos falando sobre bem-aventurado, feliz, é aquele que anda em intimidade com Deus. Andar em intimidade com Deus significa andar pela fé. A Bíblia diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Em toda a Bíblia, vemos que o justo viverá pela fé. Assim, para andar com Deus e agradá-lo, temos de ter fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Deus já tem nos providenciado muitas coisas, assim como providenciou a terra prometida com antecedência para o povo de Deus. Temos, contudo, de aprender como andar pela fé, para receber as bênçãos de Deus. E em Josué 1:3 temos uma indicação de como andar pela fé e ser abençoado. Note que Deus diz a Josué para pisar na terra. Está escrito: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Josué. Como eu prometi a Moisés, melhor. Veja que Deus disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Você não pode pisar em alguma coisa se não andar em cima, não é mesmo? De fato, Deus estava dizendo: eu já dei a terra a vocês, agora vocês têm que fazer algo. Vão se levantar, andar sobre ela e tomá-la pela fé. Existem muitas coisas que Deus já nos deu por meio de Cristo no Novo Testamento. Mas se vamos ter esses bens, se vamos tomar posse das bênçãos, teremos de fazer algum esforço. Vamos ter de nos levantar e tomá-las pela fé. Muitas pessoas estão sentadas, esperando passivamente que as bênçãos de Deus venham sobre elas. O que devem fazer é se levantar e tomar essas bênçãos pela fé. Precisam se mover, porque quando você está totalmente comprometido, vivendo para Deus de todo o coração, a Bíblia diz que então as bênçãos de Deus o alcançam. Deuteronômio 28:2. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. A Bíblia não diz: sente-se e não faça nada, e as bênçãos vão alcançar você. Não. As bênçãos irão te alcançar quando você estiver andando com Deus de todo o coração, como Josué e Caleb fizeram. E isso significa andar pela fé. A palavra alcançar implica que alguma coisa está vindo de trás. E a razão porque as bênçãos vão chegar até você vindas de trás, em vez de virem pela frente, é que como você está andando com Deus, pisando na terra ou nas bênçãos que irá possuir, os seus pés ainda não estiveram nos lugares à sua frente. Em outras palavras, quando se trata de receber promessas bíblicas, somente aquilo sobre o que você já pisou pela fé se tornará realmente seu. Lembre-se que Deus disse a Josué: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Como seria possível receber uma bênção em particular, pisando sobre ela, se você ainda não esteve lá? Não, você tem que caminhar reivindicando a bênção pela fé, enquanto anda e serve a Deus de todo o coração. Então,
Enquanto continua caminhando com Deus, as bênçãos sobre as quais já pisou alcançarão a sua vida. Algumas pessoas querem começar a receber as bênçãos de Deus instantaneamente. É preciso que comece a andar pela fé, antes que possa progredir. Tem que levantar e colocar o seu pé da fé nas promessas de Deus. Então, você vai começar a experimentar as bênçãos do céu. Diga assim: eu vou andar com Deus pela fé, e as suas bênçãos me alcançarão. Além disso, devemos caminhar ousadamente, confiadamente e com autoridade, firmados na palavra de Deus. O inimigo que está a postos para lhe derrubar não terá respeito por alguém inseguro. De fato, se você não estiver plenamente confiante no que a palavra de Deus diz sobre você, o inimigo irá te devorar. Está escrito em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O inimigo, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Há pessoas andando pela fé da mesma maneira que testamos a água da piscina antes de entrar. Por outro lado, existem pessoas que dão um mergulho da fé. Sabe o que eu quero dizer? Elas creem na palavra de Deus de todo o coração. Dão uma corrida e mergulham de uma vez na piscina, reivindicando as promessas de Deus sem hesitação. Seus pés são rápidos para pisar no solo da palavra de Deus e das suas promessas. E qual é a melhor maneira de entrar numa piscina cheia de água gelada? É pular de uma vez. Nenhum teste do mundo vai mudar a temperatura da água. De fato, se tentamos ir entrando aos poucos, acabamos desistindo e indo embora. Algumas pessoas fazem isso com fé, ou seja, ficam tateando, hesitantes. Às vezes, há situações da vida que parecem ser muito difíceis, mesmo quando o solo não é firme e outros ao seu redor estão afundando. Você sabe o que Deus disse em sua palavra e confia nele. Você não irá afundar. Você será capaz de colocar os pés e andar num terreno sólido e irá experimentar a bênção de Deus. Você deve estar preparado para entrar na aventura da fé, como Pedro fez quando andou sobre as águas. Deve estar disposto a andar sobre as águas profundas, sem nada embaixo de você, a não ser a palavra de Deus. Se Deus lhe disse, anda, você deve estar disposto a andar, baseado simplesmente na sua palavra. Então repita assim comigo: eu vou continuar andando firme sobre a rocha inabalável que é a palavra de Deus, até chegar à vitória. E lembre-se, todo lugar que a planta do vosso pé pisar pela fé, as bênçãos de Deus virão sobre você e te alcançarão. Com isso, nós aprendemos sobre a experiência dos homens de fé do Velho Testamento. Aprendemos principalmente que nada é impossível àquele que crê e continua crendo. Um princípio importante para a nossa vida de fé é que devemos agir de acordo com a palavra de Deus, antes de ver mudanças nas circunstâncias, enquanto a situação permanece a mesma. Por exemplo, quando o Senhor deu instrução a Josué e ao povo para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, eles precisaram obedecer pela fé. Deus não lhes disse que primeiro abriria as águas do rio e então eles deveriam atravessar. Não, ele disse para que os sacerdotes se adiantassem e assim que os pés deles tocassem a água, a correnteza do rio parou. Os sacerdotes tiveram de andar para dentro do rio pela fé. Deus mandou que os filhos de Israel dessem 7 voltas ao redor da cidade de Jericó, antes de tocarem as trombetas. No 7º dia, quando as trombetas soaram, eles receberam ordem para gritar. Então, os muros de Jericó caíram por terra. Deus não derrubou os muros primeiro. Ele derrubou os muros depois que eles o obedeceram, agindo pela fé no que ele tinha dito. Os filhos de Israel não gritaram porque Deus derrubou os muros e lhes deu vitória. Não, eles gritaram enquanto os muros ainda estavam intactos. Eles creram no que Deus dissera, que a vitória já era deles. Todos nós vamos enfrentar situações na vida
em que teremos que escolher crer em Deus, apesar do que as circunstâncias estejam dizendo. Temos de obedecer a Deus, mesmo quando pareça algo ridículo para nossa mente. Para a mente natural, ficar tranquilo durante uma tempestade, por exemplo, não parece uma atitude inteligente. Se queremos, contudo, sair vitoriosos dessas tempestades, temos de confiar na palavra de Deus a despeito do que a nossa mente diz. No caso da vitória de Israel em Jericó, provavelmente devia ser a coisa mais ridícula que já tinham feito na vida, ficar dando voltas ao redor de uma cidade, como se isso estivesse enfraquecendo os muros. Nenhum exército da história jamais havia conseguido conquistar a cidade fortificada de Jericó. Os estudiosos dizem que os muros da cidade eram tão largos, tão firmes, que 2 carruagens podiam andar lado a lado em cima deles. Quero que você entenda que andar pela fé nem sempre será fácil. Haverá muitos obstáculos no caminho. Os israelitas, por exemplo, tiveram de primeiro vencer o obstáculo do Rio Jordão e depois conquistar Jericó para possuir a terra prometida. E depois que Jericó foi conquistada, você se lembra da Batalha de Ai, registrada no livro de Josué? Podemos olhar para o que aconteceu com Ai como exemplo do que não devemos fazer: permitir o pecado e a desobediência em nossa vida. A história de Ai teve seu início na conquista de Jericó. Antes dos muros caírem, o povo recebeu instruções específicas quanto ao espólio da cidade. Não deveriam pegar nada, senão seriam amaldiçoados e trariam problemas para todo o acampamento de Israel. E o povo foi derrotado em Ai, e o Senhor revelou a Josué a causa da derrota. Havia desobediência no acampamento. Mas depois que Josué e o povo resolveram o problema da desobediência, Deus mandou que Josué voltasse a Ai, onde anteriormente tinham sido derrotados. Dessa vez, Deus deu-lhes uma grande vitória em sua própria vida. Pode haver momentos em que você sente que o inimigo ganhou a primeira batalha e que o Senhor te abandonou por causa da sua desobediência. Bem, se acontecer isso, não significa que Deus te abandonou, porque Ele não fará isso. Então, examine o seu coração, reconheça o seu pecado, peça perdão e volte para o caminho da obediência a Deus e a sua palavra. E ao fazer isso, você será abençoado, porque bem-aventurado é o homem ou a mulher que anda em intimidade com Deus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui reconhecendo que somos pecadores, que somos falhos, e neste momento apresentamos diante do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, a nossa saúde e tudo aquilo que nos pertence. Colocamos diante do Senhor, Pai. Pedimos perdão, Pai, porque muitas vezes fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Mas a Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entregamos tudo que nos pertence às Tuas mãos, porque confiamos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra é verdadeira. E eu quero pedir agora em nome de cada um que esteja doente, que o Senhor venha operar um milagre, dando-lhes a cura, porque é a Tua palavra que nos assegura que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados, curados. Eu também quero te pedir por aqueles que estão passando por necessidades. Visita aqueles que estão com fome, aqueles que não têm mais o que fazer para receber alimento. Mas Tu és o Deus da provisão, o Jeová Jireh. Envia neste momento a provisão a essa pessoa para que ela possa saciar a sua fome. Visita aqueles que estão em sua casa, aqueles que estão com problemas no lar, na família, no casamento, aqueles que estão com problemas na vida sentimental. Porque a Tua palavra nos declara, Pai, que tudo é possível àquele que crê. Também eu quero te pedir pela salvação da nossa casa, da nossa família, porque a Tua palavra diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Enfim, Pai,
que toda sorte de bênçãos derramadas sobre a nossa vida, porque nós cremos num Deus fiel, no Deus que vela para cumprir a sua palavra. E é a tua palavra que nos diz que tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos. E nesse momento, pelos olhos da fé, nós recebemos a saúde, a cura, o milagre, recebemos a bênção, a provisão, tudo aquilo que necessitamos. Recebemos a paz que excede todo o entendimento. Recebemos a família abençoada, a família salva, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.